Princípio da eventualidade. O que é? Como funciona? Quais as consequências práticas? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre o princípio da eventualidade. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre o princípio da eventualidade. De vez em quando a gente escuta isso em aulas de direito, vê em decisões e tudo mais, e muitas vezes não se compreende o que é o tal princípio da eventualidade, que é um princípio de extrema importância na dinâmica jurisdicional. E é o princípio segundo o qual, em cada oportunidade do processo, deve ser alegada toda a matéria de defesa que a parte tiver para aquele momento procedimental, para aquela ocasião procedimental, para aquele evento procedimental. E aí eu vou te dar alguns exemplos que eu acredito que vão te ajudar a entender bastante. Eu vou até me permitir fazer aqui um comentário que é bastante pessoal e que eu espero que você entenda daí ao longo dessa nossa conversa, que é o seguinte: ser bem compreendido o princípio da eventualidade, talvez ele levasse os advogados aí a serem conhecidos pela modéstia, pela humildade e não pela arrogância, como talvez parece que se conhece aí profissionais do direito, ou uma impressão, talvez injusta até, mas uma impressão que muitas vezes parece que existe, né? O princípio da eventualidade, ou seja, deve ser alegada toda a matéria de defesa, toda a matéria argumentável pela parte em cada momento do processo. É um princípio que, se a gente pensar bem, bom, eu tenho matérias que me parecem que são muito fortes, mas se isso não der certo, porque a leitura que define ao final não é a minha, é a do magistrado, aquelas matérias de caráter subsidiário, elas já estarão alegadas lá também. Veja que isso vale para os momentos em geral do processo, né? Vale muito claramente para a contestação. Por exemplo, a gente vê muito claramente na contestação a importância do princípio da eventualidade, mas a gente vai ver depois também lá na apelação, por exemplo, esse tipo de coisa. É por conta do princípio da eventualidade, portanto, desse princípio segundo o qual a matéria, que é a matéria argumentável, ela deve, em princípio, toda ser alegada já em cada ocasião do processo, que a gente vai ter aquele tipo de coisa que parece difícil de entender, mas a gente vai colocar em um exemplo aqui, eu acredito que você vai entender bem, mas aquele tipo de coisa vem lá a parte da defesa e fala: nunca devia, ainda que eu tivesse devido, tá prescrito, e mesmo que não tivesse prescrito, já paguei. Bom, mas se nunca deveu, por que pagou? Não é? Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Veja, colocado assim, parece absurdo, né? Mas pode fazer sentido, sim, se você imaginar situações da vida aí. Imagine, por exemplo, e aqui está o princípio para a gente ilustrar o tal... Aqui está o exemplo, desculpe, para a gente ilustrar o tal princípio da eventualidade. Imagine uma ação de cobrança do Antônio em face do José, de um valor que se encontra inscrito em um determinado documento, tá certo? 5 mil reais, 10 mil reais, certo? Em um documento lá, sobre o qual se apoia o Antônio, propõe ação de cobrança em face do José. Vem o José na contestação e fala o seguinte: olha, conforme consta do próprio documento, não sou eu, José, que devo nada. Esse é um contrato que foi firmado entre o Antônio e a minha irmã, por exemplo. E eu não tenho nada a ver com os negócios da minha irmã. Não tenho absolutamente nenhuma responsabilidade. Não assinei como fiador, nada disso.
né? Não dei garantia pessoal, real, nenhuma, nada. De maneira que não sou eu que tenho que discutir isso. Não sou parte legítima para discutir isso. Sou parte manifestamente ilegítima, inclusive a petição inicial deveria ter sido indeferida, não precisava nem me citar. Veja, essa é uma matéria preliminar em contestação, né? Ilegitimidade da parte. Não é isso? É uma das matérias lá do artigo 337. Você pode muito bem pensar, bom, o José não vai nem falar mais nada, não é? Pois é. Mas o advogado do José, ele olha e vê que o vencimento daquela dívida da Maria, irmã do José, por exemplo, ocorreu faz mais de 5 anos e que não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição. O que ele faz? Ele alega também a prescrição, que é uma matéria prejudicial de mérito. Então ele alegou a preliminar, e veja, pode haver outras preliminares. A gente está trabalhando aqui com um exemplo bastante simples para você entender. Eu já vou te ajudar com um exemplo talvez um pouco mais elaborado, aí para você não pensar, isso é tudo história da carochinha, não tem apego na prática. Tem muito apego na prática. Calma que tem muita consequência prática. A gente vai chegar lá, mas vamos entender o mais simples primeiro, tá? Então, uma matéria preliminar, ilegitimidade da parte. Eu, José, não tenho nada a ver com os negócios da Maria. Mas aí vem uma prejudicial de mérito. Olha, o prazo para discutir questão com base em documento escrito, artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil é de 5 anos. Faz 7 que venceu a dívida. A suposta dívida. Então também está prescrito, né? E imagine você o seguinte, olha, no mérito, a dívida nem era minha, mas eu mesmo paguei. E paguei a integralidade dela. E tem um recibo assinado pelo próprio José. A dívida era da minha irmã, eu não tinha obrigação. Mas por uma questão de arranjo familiar e tudo mais, eu fui lá e paguei. Ou houve pagamento parcial, que seja, qualquer coisa assim. O professor, mas isso é absurdo. Por que tudo isso e tudo mais? Porque a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. E aí a matéria que você tem para alegar, os argumentos que você tem para levar, você leva. O juiz não vai, se ele considerar, olha, pela teoria da asserção sobre a legitimidade e tal, eu vou verificar essa questão aí de se tem ou não legitimidade lá no momento da sentença. Vamos instruir o processo. Vamos instruir o processo e tem testemunhas que vão lá dizer, por exemplo, seja verdade ou não, mas tem testemunhas que vão lá dizer que o José teria dito de maneira muito clara e tudo mais que a dívida que era da Maria passava a ser dele e que o Antônio aceitou, que então o devedor era o José, que eles tinham repactuado e tudo mais. Cara, se o juiz não aceita a primeira tese, ele não devolve prazo para que as demais teses sejam levadas. Tá entendendo? É aqui que está o negócio. É isso que é o princípio da eventualidade. Em cada momento você vai e alega toda a matéria de defesa, inclusive aquelas de caráter subsidiário. Ora, eu acho que a preliminar vai resolver isso, mas se não resolver, a matéria de mérito também está toda lá, inclusive todas as de caráter subsidiário. Um outro exemplo de contestação que daí eu vou te dizer é comum na prática, né? A gente tem um entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os agentes públicos, quando eles supostamente causam algum dano no exercício de suas funções públicas, eles não teriam supostamente, segundo o entendimento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não teriam eles legitimidade para figurar no polo passivo de ações de indenização, né? A ação precisaria ser proposta em face do ente público ao qual eles estão ligados, e esse ente, no caso, depois de configuração de culpa e tudo mais, poderia ter aí um direito de regresso. Mas o próprio cidadão processar diretamente o agente público não poderia, porque o agente público seria supostamente parte legítima. Eu vou até abrir parênteses para te dizer que, para mim, Tiago, parece que não é exatamente isso que diz a Constituição Federal, mas essa é a leitura que fez o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, você advoga lá para um médico que fez um determinado procedimento lá num hospital público. E o cidadão entende que houve um erro médico e processa o próprio médico.
O próprio médico é parte ilegítima, entendimento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Se você advoga para o médico, você evidentemente não vai falar só de ilegitimidade. Você vai falar das outras questões, você vai falar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, porque é muito comum que as partes venham invocando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Você vai falar da inexistência de erro, da inexistência de nexo de causalidade. São questões técnicas que são bastante específicas. Você vai levar a literatura médica, você vai fazer a defesa completa, porque isso é o que recomenda o princípio da eventualidade. Professor, você falou que o mais fácil de entender é na contestação, mas que se aplica a diversos outros momentos processuais. É verdade, né? É verdade. Até por isso que me dá para a gente imaginar, talvez não tão claramente, mas dá para imaginar na própria petição inicial. É exatamente por isso que o Código de Processo Civil fala de pedidos em ordem subsidiária, não é isso? Lá na petição inicial, pelo que me parece, pelo menos. Mas veja você em recursos, por exemplo. Pega lá uma apelação. Você entende que houve cerceamento de defesa e que é anulação da sentença que foi proferida contra o seu cliente. É possível fazer uma apelação nesse sentido? É. Você tem certeza que vai ser reconhecido o cerceamento de defesa e que vai ser anulada as sentenças? Não tem certeza. De maneira que, nessa mesma apelação, você vai levar os fundamentos da reforma da sentença que foi proferida e que de alguma maneira prejudica o seu cliente. Porque se o tribunal não entender que é o caso de anular a sentença e mandar de volta para reabrir a instrução, você não vai ter outra oportunidade para fazer uma apelação para tratar do restante das questões. E isso por conta do princípio da eventualidade. Tá certo? Na verdade, sim, não exatamente por conta do princípio da eventualidade, mas essa é uma das aplicações do chamado princípio da eventualidade. Em cada momento do processo, em cada ocasião do processo, em cada evento desse caminho procedimental, toda a argumentação que a parte tiver para levar, ainda que de caráter subsidiário, deve ser levada ao Poder Judiciário. Lembrando, evidentemente, que a gente também não pode esquecer que há matérias que podem ser alegadas aí em tese a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Sobre isso, tome cuidado com a tal necessidade de pré-questionamento de matérias para conhecimento de recursos às cortes superiores, mais especificamente aí recurso especial, recurso extraordinário, mas isso é objeto para uma outra conversa, tá bom? Eu espero que você tenha entendido aí a ideia geral do princípio da eventualidade, a importância de levar as consequências práticas desse princípio em conta, inclusive para você poder aí levar a sua vida profissional com um pouco mais de modéstia, com um pouco mais de conduta, de humildade no momento de trabalhar, para procurar fazer o melhor trabalho possível no interesse do seu cliente, tá certo? Eu queria te pedir para contar para mim de onde é que você me assiste, o que é que você faz nos comentários aqui embaixo. Eu gosto bastante de saber onde estou sendo assistido, por quem, e na medida do possível, inclusive, de interagir com quem aparece aqui no canal por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu trato de dialeticidade, que é um tema muito interessante também. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Até mais, tchau, tchau!